tarde a todos que já estão ligados a esta hora ao programa Tarde na sua tela neste dia especial e também super abençoado. Estamos a comemorar o nosso feriado, pelo menos na capital moçambicana, e desde já queremos endereçar votos de um ótimo feriado a todos os simpatizantes da TV Ação. Bem, é quinta-feira hoje, mais uma edição do nosso programa, onde trazemos assuntos relevados, portanto, a sociedade, assuntos que trazem maior relevância para a sociedade, e para hoje também não vai ser diferente. Vamos trazer um tema bastante importante e também muito, mas muito pertinente, onde vamos falar do mundo espiritual. O que é que acontece no mundo espiritual? Afinal de contas, o que é isso de mundo espiritual? São muitas questões levantadas em torno deste tema, e contamos com a presença, para melhor percepção, contamos com a presença do nosso convidado, o reverendo J.C. Maloa, ele que vai explicar-nos da melhor forma possível o que é, afinal de contas, este assunto de mundo espiritual. Lembrar também que pode nos acompanhar através das nossas plataformas digitais, no Facebook e também no YouTube. O programa hoje passa em simultâneo com a Rádio Ação na frequência 106.2 FM. E passo já a cumprimentar, reverendo. Boa tarde, bem-vindo. Muita paz, quero saudar a todos que nos acompanham na bendita graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um privilégio estar aqui na tarde na sua tela, na TV Ação. Que Deus possa abençoar o programa e aos ouvintes. Muito bem. Ouvintes da rádio e também os telespectadores. Exato. É isso. Pois é. Muito obrigada, reverendo, por ter aceito o nosso convite. E vamos que vamos, não é? Primeiro, reverendo, afinal de contas, o que é o mundo espiritual? Bom, esse tema é muito complexo. É um tema muito complexo e eu quero confessar aqui que quando nos foi proposto falar sobre o mundo espiritual, várias ideias, várias vertentes surgiram. Mas antes de entrar para o tema, deixe-me cumprimentar alguém, posso? Pois, tenha bondade. Eu quero cumprimentar o pastor Luís Betolma, posso? Eu gostaria de saudar a ele pelo livro, né, A Meta Capital. Queria ter esta oportunidade para saudá-lo. Eu já tenho o livro, ainda não tive a oportunidade de ler. Sou uma pessoa que lê muito rápido, tenho certeza que quando eu pegar o livro vou terminar. Mas sentimos-nos muito abençoados, nós, os pastores desta geração, em ter em poder ler do legado do nosso pai, de alguém que já trilhou pelos caminhos que estamos a trilhar, e olhamos para ele como inspiração, olhamos para ele como alguém que tem muito para nos ensinar, e finalmente conseguimos desta vez ter o seu livro, que acredito que não será o último, tenho muita fé que não será o último, mas eu gostaria muito de aproveitar esta oportunidade para saudá-lo e endereçar esta nossa satisfação. Falo por mim, mas também falo por todos os, de certa maneira, por todos os pastores que vêm desta geração um pouco mais jovem e que estávamos na expectativa de ter, de facto, de poder beber do seu legado, e que podemos, através deste livro, aprender. Que Deus possa continuamente abençoar a vida dele e dar-lhe muitos e muitos mais anos de vida para que possa escrever mais coisas e a gente possa aprender com ele. Posto isto, já podemos entrar para o nosso tema, o mundo espiritual. Pois é. Eu estava a dizer que é muito complexo falar sobre o assunto, porque nós temos várias vertentes por onde pegar. E, por vezes, quando nós trazemos um tema destes, infinito, inacabável, o grande desafio é por onde a gente começar e como levar o tema de maneiras a que possa ajudar alguém. Então, estamos cientes de que a nossa televisão não é somente assistida por pessoas crentes, mas também tem muitos leigos aí que pretendem aprender, e temos que ter um pouco de cuidado quando abordamos, porque podemos deixar uma vasta parte, e se calhar a maioria das pessoas, fora do contexto. Posto isto, a fazer a reflexão sobre o tema,
preferi deixar que seja o Espírito Santo a falar. Não preparei nenhuma cábula específica, não. Eu preferi, orei e pedi para que Deus pudesse nos ajudar, de maneira já que seja uma conversa, seja muito mais interativo e assim nós possamos tocar exatamente aqueles que precisam, né? E que estão aprendendo aí em casa. Então, que Deus nos ajude e vamos a isso. É importante que as pessoas percebam que a palavra de Deus, logo no princípio do livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, ela já vai nos dando indicações da existência de um mundo espiritual. Nós podemos chamar do mundo espiritual, podemos chamar do mundo celeste, do mundo celestial, não é? Que é um mundo habitado pelos espíritos. Quando a gente fala do mundo espiritual, nós estamos a falar do mundo habitado por espíritos. E a palavra de Deus começa por dizer aí, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, ela diz e ensina: no princípio criou Deus os céus e a terra. Portanto, Deus coloca aí a palavra céus no plural. E o entendimento que nós temos em relação a Deus criou os céus é que Deus não criou apenas um céu. São vários céus que foram criados por Deus. E em cada um destes céus que foi criado por Deus, corresponde a uma dimensão espiritual, corresponde a uma hierarquia espiritual e corresponde a uma habitação espiritual. Okay? Então, o que nós estamos a dizer aí, em outras palavras, é que os céus apresentam várias dimensões. Vamos lá assim, talvez para as pessoas poderem entender em casa. São várias camadas. Okay? Quando falamos de dimensão, nós estamos a colocar as coisas de forma hierarquizada. São várias camadas, são várias dimensões. E nessas dimensões nós encontramos ali o mover do Espírito de Deus. E também encontramos nestas dimensões, as diversas dimensões, o mover dos seres criados por Deus, dos seres celestiais. O propósito da Bíblia não é que tal ou que tanto desvendar todos os mistérios do mundo celestial ou dos céus. Ela aborda os assuntos muito mais na perspectiva terra. Então, quando Gênesis começa, no princípio Deus criou os céus e a terra. Depois, no versículo 2, vai dizendo: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Em algumas traduções diz que a terra era sem forma e vazia, mas pelo menos esta tradução que eu tenho, que é uma tradução que eu gosto muito, a João Ferreira de Almeida, revista e corrigida, também a João Ferreira de Almeida, para quem tem a João Ferreira de Almeida fiel, vai encontrar que, e essa é a tradução correta do verbo ali, diz que a terra estava sem forma, e não é a terra era sem forma, porque quando a gente diz a terra era sem forma, depreendemos que a terra, quando foi feita por Deus, não tinha forma, ok? E essa alusão, ela perde efeito porque Jeremias vai dizendo que a terra, ou que Deus nunca faz nada vazio. Portanto, Deus não faz nada sem forma. Deus é perfeito. Tudo que Deus cria, Ele cria na perfeição. Portanto, no princípio Deus criou os céus e a terra era perfeita e os céus eram perfeitos, de acordo com a criação de Deus. No entanto, no versículo 2, a terra estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Entende-se aqui, fazendo algumas vertentes teológicas, elas entendem que esta terra que estava sem forma e que estava sem forma e vazia é devido à queda de Satanás, à queda de Lúcifer e todo o estrago que isso causou. No entanto, eu queria ir um pouco mais a fundo em relação a esse assunto. A palavra de Deus também nos ensina que Lúcifer habitava nos montes, ele habitava a terra. E ele olha e diz: me assentarei no mais sublime dos céus e serei igual a Deus. Essa era a pretensão de Lúcifer. Ele pretendia ser igual, ou pelo menos se assentar numa dimensão igual a de Deus. E ele não consegue os seus intentos, ele cai. E a Bíblia diz que ele arrasta consigo 1/3 dos anjos.
essa terça parte dos anjos que é arrastada por Lúcifer corresponde aos seres espirituais que habitam o abismo, ou, por outras palavras, habitam uma dimensão abaixo da dimensão terrena. Ok? Nós temos, em outras palavras, nós temos a terra, temos os céus e temos uma dimensão abaixo do nosso plano, uma dimensão mais profunda, uma dimensão abismal, que é a dimensão infernal, que é o que nós chamamos de inferno. Exato. Agora, aqui é importante também esclarecer uma coisa que costuma ser a dúvida de muita gente. A impressão que nós temos quando falamos da habitação de Lúcifer, ou a habitação dos demônios, ou dos espíritos malignos, a priori nós pensamos que eles encontram-se nesta dimensão, habitam-se nessa dimensão infernal, o que de certa maneira não está errado, mas na nossa cabeça é como se estivesse embaixo da terra, exato, na sepultura, num lugar cheio de fogo, num local obscuro, e que a vida nesse local onde estes seres caídos, no caso concreto, estamos a falar aqui de demônios, estão, é uma dimensão que, pura e simplesmente, diabólica, demoníaca, sem nada que a gente possa ali apreciar. Mas quando nós entramos um pouco mais a fundo nas Sagradas Escrituras, percebemos que não é bem assim. O que a Bíblia nos explica, buscando Efésios capítulo 6, do versículo 12, diz assim que Efésios capítulo 6, versículo 2 diz: a nossa guerra, a nossa luta, a nossa peleja, a nossa milícia, dependendo da tradução, não é contra carne e sangue, exato, mas contra principados, potestades, príncipes deste mundo, hostes, em lugares celestiais. Portanto, ali está-se a fazer uma hierarquização, né, dos demônios, né, dos espíritos maus, mas ele termina por dizendo em lugares celestiais. O que é que nós estamos a entender, ou o que é que nós depreendemos ali? Nós entendemos que os espíritos habitam em lugares celestiais. Neste momento que nós estamos aqui a fazer o programa, que nós estamos a discutir o programa, o que a Bíblia nos ensina, e em livro de Efésios capítulo 6, é que estes seres estão como é que a Bíblia diz mesmo, vou ler aqui, não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, potestades, príncipes do mundo destas trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais ou nas regiões celestes. Exato. Portanto, o mundo espiritual são as regiões celestes, e é onde também habitam os demônios, nesta hierarquização. Aqui também é importante explicar uma coisa, que quando a Bíblia fala de principados, potestades, príncipes deste mundo de trevas e hostes espirituais, esta é a classificação hierárquica dos anjos, é uma caracterização hierárquica angelical. Portanto, nós temos estas categorias: potestades, principados, príncipes deste mundo, hostes espirituais, tanto nas trevas, ou no mundo diabólico, para demônios, como também temos a mesma hierarquização para os anjos. Significa que nós temos principados demoníacos, temos principados angelicais, da parte de Deus. Temos potestades demoníacas, temos potestades da parte de Deus. Temos príncipes deste mundo demoníacos, também temos príncipes deste mundo da parte de Deus. Temos hostes espirituais demoníacos, como também temos hostes espirituais da parte de Deus. A hierarquização do mundo espiritual, e essa é uma outra componente, o mundo espiritual está hierarquizado. Tem ali chefes, tem grupos, tem chefes, tem forças, tem poderes ali. Esta hierarquização nós encontramos tanto do lado demoníaco, como também do lado divino, exato, do lado de Deus. Pois. E aqui é muito importante prestar atenção, porque nem todos os anjos, estamos a falar, quando eu vou, só para um ponto de ordem, quando eu for a falar de anjos,
Tem que se entender aí que Satanás também é um anjo, só que é um anjo caído. Exato. Então, quando eu estiver a falar anjo, estaria falando de anjo da parte de Deus. Quando eu estiver a falar de anjos demoníacos, eu vou falar de Satanás ou de demônios, ok? Nem todos os anjos são capazes de vencer batalhas espirituais, dependendo da dimensão aonde ela ocorre. Okay? Nem todos os anjos da parte de Deus têm ou estão habilitados a guerrear contra demônios, ok? Dependendo da dimensão hierárquica em que esses demônios se encontram. Por outras palavras, principados têm mais chances de guerrear contra principados. Potestades têm mais chances de guerrear contra potestades. Príncipes deste mundo têm mais chances de guerrear contra príncipes deste mundo, né? Príncipes das trevas, príncipes da parte de Deus. As hostes espirituais da iniquidade têm mais chances de guerrear contra as hostes celestiais da santidade, ok? É por isso que em Daniel capítulo 10, quando Daniel suplica por revelação da parte de Deus, a resposta é dada, ok? Mas o anjo que trazia a resposta não consegue trazer atempadamente porque ele é barado. Exato. E ele, quando é barado, ele explica que o príncipe da Pérsia impediu-lhe de trazer a resposta. Mas o vosso príncipe, indicando ali a Miguel, o vosso príncipe, ele diz, vosso príncipe, Miguel, né, desbloqueou aquela situação. Por quê? Porque aquele anjo não tinha autoridade espiritual, ok, para guerrear e vencer naquele momento aqueles demônios, ok, ou aquele demônio que o impedia de trazer a resposta. Como é que ele consegue vencer? Ou o que acontece ali? Daniel, na busca pela resposta, ele continua insistentemente em oração e em jejum, ok? E nós podemos perceber aí que quem peleja de facto é Daniel. Daniel peleja com auxílio dos anjos. Portanto, os anjos são seres ministradores a favor daqueles que amam a Deus. Exato. No entanto, se nós que amamos a Deus não estamos na peleja, não estamos na guerra, os anjos pouco podem fazer, porque eles estão lá como auxiliadores. Portanto, na hierarquia celestial, os homens estão acima dos anjos. Exato. Ok? E os anjos são servos do homem, trabalham em prol daquilo que o homem está buscando, exato, em prol daquilo que o homem está lutando, em prol da labuta ou da milícia do homem. A palavra de Deus diz que as armas da nossa milícia não são carnais, né? Exato. Portanto, os anjos estão lá para auxiliar o homem na sua milícia. O homem está em oração, os anjos estão trabalhando. O homem está na pregação, os anjos estão trabalhando. O homem está na evangelização, os anjos estão trabalhando. O homem está em jejum, os anjos estão trabalhando. O homem para de jejuar, para de orar, para de evangelizar, para de propalar a palavra de Deus, enfraquece a milícia celestial, porque eles estão lá como auxiliadores, estão lá como ministros da vontade ou daquilo que é a peleja que o homem está fazendo aqui na face da terra. E como é que nós percebemos que o homem está numa hierarquia superior à dos anjos? Porque a palavra de Deus diz que nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus. Portanto, se nós estamos assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, nós estamos muito acima desta hierarquização que nós colocamos aqui. Mas o homem não tem percepção disso e, por vezes, o homem acaba se perdendo, pensando que ele não tem autoridade espiritual, que ele é fraco, que ele não pode, e aí ele se enfraquece, ele ouve aquilo que são as falácias de Satanás e acaba vendendo a sua posição celestial, acaba vendendo a sua posição celestial a troca de um prato de comida. Exato. Eu falei muita coisa, então vou dar um bocadinho de intervalo para ver se há alguma pergunta aí. Muito bem. E também para não parecer que está a responder às demais questões que estão aqui, não é? Vamos passar para a próxima. É possível identificar o mundo espiritual e, se é possível, como é que identifica-se este mundo espiritual? Se é possível identificar. O mundo espiritual é inerente ao próprio homem. É inerente a toda a criação.
Se virmos bem aí, quando estávamos a ler, quando a Bíblia diz que e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, Exato. né? O que nós podemos entender ali? Vamos só para a criação do próprio mundo. A Bíblia diz que Deus usou a palavra, haja luz, e houve. Ele foi dizendo, haja isto, haja aquilo, e as coisas foram se formando. Então, no capítulo 1 de Gênesis, nós encontramos ali o projeto, o plano da criação, e o capítulo 2, a materialização, como é que de fato aconteceu. Nós temos ali os dias escalados, no entanto, não podemos fazer muita confusão aí e olharmos para aqueles dias na nossa perspectiva, na nossa vertente humana. Né? Há uma certa diferença. Até porque quando nós entramos para o capítulo 2, nós percebemos que parece que há uma mistura. Há coisas que no capítulo 1 parece que aconteceram antes, depois no capítulo 2 nós percebemos que está depois. Né? Como é o caso, por exemplo, das plantas. Né? Ela só surge depois da criação do homem, mas o homem está lá no fim. Okay? Mas no capítulo 2, elas só crescem depois que Deus faz o homem, porque Deus queria que estivesse lá o homem para dominar sobre elas e cuidar das plantas. Quando Deus faz as coisas, haja, não é? Ele dá um comando verbal. Pois. Dando o comando verbal, a matéria, os átomos, né, a atmosfera, todo o processo de criação vai se materializar. No entanto, o projeto espiritual já estava lá. Okay? Tudo é criado. A coisa que é formada é o homem. Deus forma o homem de algo que existe. Exato. Então, é importante aqui perceber uma coisa. Criação, Deus cria do nada. Ele vai fazendo, ele cria do nada. E ele forma do que já existe. Portanto, o mundo, ele é a súmula de toda a criação divina. E todas as coisas que aparecem depois são a formação do que já foi criado. Exato. Então, nós como seres humanos, nós temos a capacidade de formar, porque tudo já foi criado. Ok. Nós criamos a televisão, nós formamos a televisão de algo que já existe, já foi criado. Deus nos dá a capacidade de, através da nossa mente, através do nosso intelecto, exato, nós irmos formando outras coisas. Pois. Mas tudo já foi criado. Exato. Da mesma maneira como Deus cria no espírito e materializa no físico, Deus falou, haja isto, haja aquilo, haja acolá, não é? E depois todas essas coisas, elas foram, ok? Haja terra. Então, uma galáxia que estava lá do outro lado, forma-se, bate-se com um átomo, a explosão, e aquilo entra ali, depois já uma mistura, depois do comando, todas as coisas, elas começam a montar-se, elas começam ali a transformarem-se naquilo que Deus pretende que seja. No entanto, o plano, o projeto, que é o capítulo 1, ele é espiritual. Okay. Nós vamos perceber que a Bíblia fala, no livro de Hebreus, que todas as coisas, né, todas as coisas terrenas, né, são cópia das coisas celestiais. Okay. Portanto, quando Deus fala, por exemplo, com Moisés, e diz, faça o tabernáculo, ele diz a Moisés, faça de acordo ao que tu viste. Portanto, Moisés, ele vê o tabernáculo no mundo espiritual. Exato. Ele vê o tabernáculo nos céus. Pois. E depois ele materializa o tabernáculo na terra. Os altares que Moisés coloca, a arca da aliança, tudo aquilo que ele depois é inspirado a colocar, a fazer aqui na terra, né, parte de uma inspiração de algo que ele tinha visto no mundo celestial. Exato. O que eu estou a tentar explicar aqui é que o mundo em que nós estamos
este mundo que nós estamos aqui, que nós estamos a ver e tudo mais, é uma cópia mal feita do mundo celestial. Ok? A inspiração que o homem tem para fazer alguma coisa, eu vou fazer um arranha-céu, vou fazer um prédio, vou fazer a Torre de Babel, vou fazer uma viatura, vou fazer um carro, vou fazer um telemóvel. Toda esta inspiração que o homem tem para fazer alguma coisa é celestial, é do mundo espiritual. Exato. As ideias, elas são criadas no mundo espiritual e são materializadas no mundo físico. Antes de você decidir fazer sua casa, né? Você tem uma ideia e eu quero fazer uma casa, desenha a casa. Até pode chamar o pedreiro e começar a desenhar na areia, no nada. Aqui tem que ter uma parede, aqui tem que ser um open space. Está tudo isso numa ideia. Está tudo isso no mundo espiritual. Okay. Depois você materializa isso no físico. Físico. Portanto, o mundo espiritual, respondendo à sua pergunta, o mundo espiritual, ele é inerente ao próprio homem. Até porque o homem, ele é composto pela carne, e a carne, ela contém os 5 sentidos do homem, ok? O olfato, o tato, a audição, a visão e por aí em diante. Os 5 sentidos, né, do homem. Okay? Então, todos eles assentes na nossa carne. Temos também a nossa alma, onde nós encontramos aquilo que os filósofos chamavam de tábua rasa, né? Tábula rasa, onde as ideias são impressas, né? Elas são impressas na nossa alma, a nossa mente, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente aprende, isso fica impregnado na nossa alma. Mas depois nós temos o nosso espírito. Exato. E o nosso espírito, ele não é físico. O nosso espírito não é terreno. O nosso espírito não faz parte deste mundo. E nós encontramos quando Deus faz o homem, que Ele dá o sopro de vida ao homem, e o homem se transforma num ser vivente. Isto é como que, neste momento, o mundo tem cerca de 8 bilhões de habitantes. Não é? Em outras palavras, o que isso significa? Que existem 8 milhões de espíritos que acessaram 8 milhões de corpos. Ou por outra. Há um espírito à espera de um corpo para ele poder habitar ou para ele poder possuir aquele corpo. Em outras palavras, antes do Maloa ser este corpo físico, ele já era um espírito. Ok? Que acessou a este corpo, ok? Acessou este corpo, né, para um determinado propósito divino. Exato. Como é que nós sabemos isso? Pastor, onde é que está isso? Né? O reverendo, qual é a base bíblica para isso? Jeremias. Antes que eu te colocasse no ventre da sua madre, eu te conheci. Exato. O que estava acontecendo com Jeremias? Jeremias nasceu de uma família sacerdotal. Ele era suposto ser sacerdote. Filho de sacerdote é sacerdote. Exato. Então, Jeremias, ele cresce num ambiente em que ele está sendo preparado para ser sacerdote. Quando ele se torna mancebo, Deus vai ter com ele e diz, não, eu não estou a limitar-te a trabalhar no templo. Você não vai trabalhar no templo. Você não vai ser sacerdote. E Jeremias diz, não, eu nasci numa família de sacerdotes. Fui treinado para ser sacerdote. Então Deus diz para Jeremias, não, eu tive uma conversa contigo antes de você descer para a sua família. Né? Antes de eu te colocar naquela família daquele sacerdote, eu tive uma conversa contigo, eu te conheci. E eu te disse que tu serias profeta entre as nações. Exato. Eu não te fiz para seres um sacerdote para Israel, ou um sacerdote judaico, ou um levita, ou para estar trabalhando naquele ambiente confinado. Eu te fiz para ser profeta
para as nações, eu te fiz para o mundo. Então, o pacto que eu tenho contigo é que tu sejas profeta entre as nações, não que tu sejas sacerdote. Porque nós conversamos antes de eu te colocar, eu te conheci. Quando a palavra diz que eu te conheci, tu não podes conhecer algo que não existe. Exato. O que é conhecer alguém? Conhecer alguém é eu sentar com uma pessoa, eu falar com uma pessoa. Eu conheço alguém quando eu tenho contato com essa pessoa. Pois. Então, o que a Bíblia está nos ensinando? A Bíblia nos ensina que Deus nos conhece antes de nós sermos aquilo que nós nos conhecemos como sendo. Então, para dizer que Deus ele já teve um contacto muito antes que nos formasse. Só que o que acontece exatamente? O que acontece? Quando o Espírito acessa o corpo, quando o Espírito acessa este corpo em que nós estamos, bebezinho, ela acessou, o que acontece? Aquele corpo não tem o desenvolvimento cerebral necessário para entender muita coisa. Exato. Então, o Espírito, quando acessa aquele corpo, né, ele reduz ao tamanho daquele corpo. E ele vai crescendo com aquela pessoa. Enquanto aquela pessoa vai crescendo, ele vai desenvolvendo o seu intelecto, ele vai desenvolvendo o seu cérebro, ok? Mas o Espírito tem um propósito. Okay. Só que o Espírito vai soprando para aquela pessoa não está pronta para entender qual é o propósito dela espiritualmente falando. Então, o que acontece? Naquele contexto em que está, a tua mãe diz, não, olha, eu quero que... Você nasceu numa família de médicos, digamos, o nosso filho tem que ser médico, Pois. ok? E começam a treinar aquela criança para ser médica, Exato. ok? Até aí tudo bem. São planos e projetos que nós temos para os nossos filhos. Exato. Eu quero que meu filho seja médico, eu quero que meu filho seja mecânico, como eu sou mecânico, eu quero que meu filho faça isto, mais aquilo, e nós vamos treinar o que meu filho seja jogador de futebol. E ele também vai pensando que aquele é o propósito dele aqui na Terra, ok? Exato, Ele também vai desenhando algumas expectativas dele. Pois. Porque eu quero viver na Europa, eu quero me formar sei lá onde, eu quero me casar com 20 anos, eu quero me casar com 30, ele vai fazendo os seus projetos, os seus programas, Pois. ok? Mas ele não tem ainda o tempo suficiente, ou ele não desenvolve, ou não ouve a voz do Espírito para perguntar, Espírito do homem, nesse caso concreto, Exato. qual é o propósito meu aqui nesta terra? E por vezes há que as nossas expectativas, isso aconteceu comigo, eu tinha minhas expectativas, Exato. né? Fui estudar, queria fazer isto, mas aquilo, mas não era o propósito que Deus tinha traçado para a minha vida, Ok. não era a conversa que o meu espírito, porque depois nós vamos explicar mais adiante se tivermos tempo, temos o Espírito Santo, mas temos o Espírito do homem. Ok. Porque são duas coisas aqui. Depois vamos explicar qual é a diferença se tivermos tempo, ok? Pois. O que Deus tinha conversado com o meu espírito, não é? Não tinha nada a ver com aquilo que eram os meus projetos, o meu propósito e aquilo que era o que eu estava buscando diante de Deus. Mas à medida em que eu vou me aperfeiçoando, me moldando nas coisas espirituais, o espírito meu fala mais alto para o meu ouvido. Quando a palavra de Deus diz assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Exato. O que Deus está falando? Deus não está falando com quem tem ouvidos, este ouvido de carne. Pois. Deus está a falar de um ouvido espiritual. O que significa? Que nós temos um ouvido físico, mas tem um outro ouvido espiritual. Pois. Nós temos estes nossos olhos físicos, mas também temos temos olhos espirituais. Por exemplo, quando Eliseu estava com seu servo, estavam cercados, o seu servo não conseguiu ver que aqueles que estavam com ele eram maiores, mais fortes e poderosos que o exército que vinha contra eles. Por quê? Porque ele viu os cavalos do inimigo, mas ele não conseguiu ver o exército celestial que eles rodeava. Exato. O que Eliseu teve que fazer? Teve que abrir os olhos espirituais dele para ver no espírito o que estava ali a acontecer, Pois. ok? Portanto, nós aqui estamos sentados, conseguimos nos ver, conversarmos, mas dentro desta nossa dimensão, existe também uma dimensão espiritual. Pois. Há um exercício, há um mover espiritual aqui, Ok. ok? Que se nós não tivermos olhos espirituais, não conseguimos alcançar essa dimensão, não conseguimos observar essa dimensão. Alguém está andando e de repente há um livramento ali, há um acidente para acontecer, não sei o que aconteceu, mas outra vez que vê, e eu consigo ver que não, houve um livramento, mas não consigo ver o que aconteceu no espírito, para que aquele livramento aconteça. Até que eu tenha olhos espirituais para assim poder processar, não é? Por isso, é importante que as pessoas percebam aí em casa que o mundo espiritual
ela é inerente ao próprio homem. Nós somos feitos de carne, alma, essa parte que eu expliquei, onde as ideias, estamos a ver o mesmo filme, Titanic, por exemplo, ali no final do Titanic, eu posso estar a rir, e tu podes estar a chorar, mas estamos a ver o mesmo filme. Exato. Passa alguém e tu pode dizer, é um jovem elegante, e uma outra pessoa dizer, não estou a ver nada de elegante ali, né? Porque a alma é que processa essas componentes sentimentais e por aí dentro. Você ama alguém que é você que ama, outra pessoa até pode gostar dele, mas não vai amar da mesma maneira, por isso que é seu marido. Porque você escolheu ele, a sua alma se agradou daquele homem. O espírito é a parte que se conecta a Deus. Exato. Eu costumo explicar da seguinte maneira, é o dispositivo que Deus colocou em nós, para não nos esquecermos do propósito de Deus. Quando o Espírito Santo quer falar com o homem, ele não fala com a carne. É por isso que a palavra diz no livro de João, capítulo 4, que Deus é Espírito e importa que o adoremos em Espírito e em verdade. Então, Deus não fala conosco na carne. Deus fala conosco no Espírito, porque Ele é Espírito. Então, quando Deus quer falar contigo, Ele não acessa a você da carne. Ele acessa a você do Espírito. Então, o Espírito do homem é o dispositivo que Deus colocou ali, responsável pela fé, responsável pela consciência, para se conectar com Deus, né? Para se ligar com Deus. É como um computador, um laptop. Você tem ali aquela parte que é a entrada USB, né? Então, o laptop é o hardware, é a caixa, né? É o corpo. Pois. E depois, lá dentro, tu tens o software. O software, vamos dizer que é a alma. E depois tu tens o programa, né? Esse programa, essa programação, é o espírito, que é colocado, colocas ali um USB, depois começas a instalar lá o Windows, instalas o que vais instalando e vai se processando. Só que quando o homem não se conecta com Deus, ele não faz esta conexão com Deus, o que acontece? Entra um vírus. O Espírito de Deus não se conecta com o Espírito do homem, então demônios, espíritos malignos vão se conectar e vão corromper o programa daquele homem. E aquele homem vai andar no pecado, vai fazer coisas más, ele vai usar a sua inteligência para coisas más. Se calhar é um homem rápido, ele corre muito. Em vez de ele usar essa corrida toda para glorificar a nação e participar em Olimpíadas, ganhar prêmios e glorificar a Deus e evangelizar, ele vai usar essa corrida para roubar, para saltar muros, para assaltar. Por quê? Porque ele está em malfunction, ele tem um vírus ali dentro, não é? Muito bem. E reverendo, o que é que podemos encontrar neste mundo espiritual? No mundo espiritual, nós podemos encontrar tudo o que nós encontramos aqui na Terra e muito mais. Só que não é físico. É espiritual. É espiritual. Agora, o que a Bíblia diz? Essa pergunta é muito boa, sabe? Vocês deviam ter me enviado essas perguntas antes, mas fizeram bem não me enviar. Assim a gente conversa melhor, né? Vai ser muito profundo. Pois. A Bíblia Mas antes diz... mesmo, perdão, reverendo, antes mesmo de responder a questão, queria só lembrar ao caro telespectador que já pode entrar em contato conosco através do número que já está a passar no rodapé do seu televisor para participar e também fazer alguma questão que esteja neste momento a cutucar a sua mente. Ligue e participe através do nosso número que já está a passar aí no rodapé do seu televisor. Voltamos, reverendo. O que é que mesmo podemos encontrar no mundo espiritual? A Bíblia diz, Efésios capítulo 1, versículo 3, diz assim: bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então entenda, Efésios 6, a Bíblia diz que os demônios, em toda a sua hierarquia, habitam lugares celestiais. Eu estou aqui tentando desmitificar, aquilo que às vezes as pessoas pensam que Satanás está sentado lá no meio do fogo, com um garfo enorme, grandes chifres, depois uma cauda muito grande, um dragão, e depois quando as pessoas caem lá, ele começa a picar, a cozinhar as pessoas e tal, né? São mitos. O
que é que a Bíblia ensina? A Bíblia ensina que Satanás está nos lugares celestiais. Ok? Efésios 6, versículos a partir de 10 lá para baixo. Exato. É por isso que no livro de Jó, Satanás... Peço por favor que segure um bocadinho o seu fio de pensamento. Vamos a isso, vamos Olá, a isso. muito boa tarde. Boa tarde, irmã, como está? Eu estou bem, desse lado. Também, estou bem, graças a Deus. Muito bem. O seu nome, por favor? Gonçalves Machava, residente na Paraná Canispe. Gonçalves da Matola. Machava. Machava, perdão. Machava. Sim, sim. Exato, Machava. Gonçalves, fique à vontade. Qual é a sua questão? Muita emoção. Eu fiquei com muitas dúvidas que eu gostaria que o reverendo me esclarecesse se fosse possível. Exato. Pude entender qual é a composição do homem. Tem parte carnal, espiritual e a terceira parte que eu não sabia. Então, eu só queria procurar saber o seguinte. Ok. E quando a pessoa ele nasce, desenvolve, cresce, depois entra num mundo que não agrada a ninguém. É ladrão, nesse caso, ele é pecador. Então, é possível voltar para o lado que ele saiu do lado espiritual, está a fazer algo que não agrada ao mundo, não agrada a Deus, mas é possível se reconstituir esta pessoa para o lado positivo, isto é, para o lado espiritual, como filho de Deus? Ok. Sim, a minha questão é essa, mas eu gosto do programa, amo esse programa. Eu hoje revivi com a explicação do reverendo aí certas coisas que eu não percebia, acontecia, mas eu não percebia. Ok. Obrigado. Muito obrigada a nós, Gonçalves. Continuação de uma ótima tarde. Obrigado. Ótimo. Posso responder? Sim, por favor. Depois eu volto ao meu fio de pensamento, Exato, né? exato. Sim, eu estava aqui a explicar que o homem, o espírito do homem, né, tem um propósito e o propósito é divino. Exato. Não é? Quando a palavra de Deus diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O que significa Deus fez o homem à sua imagem e semelhança? Que Deus fez o homem, até porque o livro de Salmos fala sobre isso, e depois Jesus Cristo cita essa escritura quando lhe questionavam sobre a sua identidade. Deus fez o homem um pequeno Deus. A mesma coisa que Deus faz com a palavra, poder que Deus tem de formar com a palavra, o homem tem. Então, o propósito do homem não é a maldade, não é fazer essas coisas todas que faz, mas ele está corrompido. Ok. Alô, muito boa tarde. Pai, Senhor, boa Olá. tarde. Tudo bem? Bem, graças ao Senhor. Deste lado também. Seu nome, por favor? Está a falar com a irmã Anabela. Não percebi. Está a falar com a irmã Anabela do Alvazinho. Irmã Anabela, Sim. de Patrícia. Não. Anabela, peço, por favor, que reduza um bocadinho só o volume do seu receptor. Ok, muito bem. Qual é a sua questão? Fique à vontade. Ok. Exato. Ok. Ok. Acabamos perdendo o contacto com a
Anabela, que esteve a dizer que está a gostar, portanto, da explanação do reverendo JC. Dando mesmo continuidade. Maravilha. Então, essa pessoa está corrompida. O pecado é corrupção, porque a Bíblia chama de pecado de corrupção. Exato. E eu só trouxe aqui uma figura de estilo, uma maneira para as pessoas poderem perceber melhor, né? Exato, Yeah. Usando aqui a figura do laptop. Se o computador está corrompido, naturalmente que ele não vai trabalhar bem, ele vai dar erro, não vai funcionar como devia. Portanto, todo homem que não está conectado com o Espírito Santo de Deus, ele apresenta esses erros, esses problemas, ok? Então, é possível, sim, nós apagarmos um vírus. Da mesma maneira como você pode fazer a limpeza de um vírus no teu computador, nós fazemos a limpeza do vírus do homem através da palavra de Deus. Pois. O que é que faz com que o homem perceba qual é o seu propósito? Ok. Olá, boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bem, na graça do Senhor. Deste lado também. Seu nome, por favor? Manuel. Manuel. Manuel, fique à vontade, pode colocar a sua questão. Eu gostaria de saber ao estimado reverendo qual seria o meu procedimento. Eu estou numa zona em que existe muitos agentes satânicos, não é? E esses indivíduos vivem através do sofrimento dos outros para se proteger, para proteger os bens que eles têm. Não entregam os seus filhos, mas sim aquela pessoa que eles acham que devem dominar. E quando é assim, como se proteger, como destruir esses altares que eles têm? Obrigado, Sr. Reverendo. Ok. Obrigada, Manuel, pela sua participação. Eu não entendi a pergunta, depois vais fazer-me de volta a pergunta que é para eu poder pegar. Mas deixa-me só terminar o fio do primeiro, né? Então, da mesma maneira, nós encontramos, de certa maneira, estamos todos corrompidos, né? Conectamos através da palavra de Deus. Então, o que é que Deus faz? Através da sua palavra, Ele restaura a programação em nós e nós começamos a perceber, de fato, qual é o nosso propósito. Exato. Então, a Bíblia leva-nos de volta ao propósito divino. É um instrumento que Deus usa, né, para restaurar a nossa relação com Deus. O que acontece quando a gente lê a Bíblia? A gente, quando lê a palavra de Deus, nós começamos a perceber, começamos a ouvir melhor o nosso eu espiritual. Ok? Começamos a ter maior sensibilidade espiritual. Com o aumento dessa sensibilidade espiritual, nós somos instruídos pelo Espírito de Deus, ok? A trilharmos o caminho que, de facto, Deus havia programado para conosco. Exato. Talvez já responder à questão A questão que me colocava é o que há no mundo espiritual. Exato. Não O que é que encontramos lá? O que é que encontramos no mundo Exato. espiritual? Pois. Então eu estava a ler Efésios 1, versículo 3, que diz: bendito Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Portanto, eu estava a explicar que nas regiões celestiais nós encontramos tudo aquilo que nós encontramos aqui neste mundo. Exato. E muito mais. Na verdade, o que acontece é que é no mundo espiritual onde nós acessamos todas as bênçãos. É do mundo espiritual onde vem tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida plena aqui na Terra. Ok? Esta cadeira, existe uma cadeira igual a esta no plano espiritual. Ok. Existe uma mesa igual a esta no plano espiritual. Existe um tablet igual a este no plano espiritual. Ok. Para este tablet chegar à minha mão, ok? Foi necessário que no plano espiritual me fosse concedido. Ok. Eu não posso ter nada aqui na Terra, eu não posso ter este casaco aqui na Terra, se não consigo no plano espiritual. Portanto, todas as bênçãos do homem, tudo aquilo que o homem pode precisar, estrada para andar, casa para viver, uma piscina, um casamento, ok? Saúde, né? Bem-estar, uma vida plena. Todas estas coisas são acessadas no plano espiritual. Mas também, deixe-me dizer, que da mesma maneira como nós temos estas bênçãos todas no plano espiritual,
É também no plano espiritual onde estão todas as maldições. Ok. É no plano espiritual onde está toda a maldade. É no plano espiritual que temos todas as doenças. É no plano espiritual que nós temos os acidentes, a pobreza, todas as coisas negativas que nós vivemos aqui na Terra, ok? Nós acessamos-las num plano espiritual. Moçambique é um grande exemplo disso. Nós temos um país abençoadíssimo em termos de recursos. Exato. Ok? Nós temos um mar aqui, cerca de 800 mil metros quadrados de quilômetros, perdão, de costa. Ok? E nós não comemos o camarão que vem aqui da nossa costa. Não comemos. A gente sempre vai para a rua e pergunta quem é que tem garopa na sua geleira, no seu congelador. A gente conta, mas está ali. Nós temos petróleo, não conseguimos acessar esse petróleo para ser uma bênção para nós. Temos gás, mas somos o país mais pobre do mundo. Pelo menos já andamos na lista dos 7 países a 10 países mais pobres do mundo desde que nos conhecemos como nação. Exato. Por que nós estamos nessa situação? Porque no plano espiritual nós não conseguimos acessar a bênção para a nação. Se nós não conseguimos acessar a bênção para a nação no plano espiritual, a bênção não vai se materializar no plano físico. Ok. Não tem como. Nós podemos formar aqui quadros, sermos inteligentes, temos recursos, temos países aí, nossos vizinhos e amigos, temos Angola, temos Congo, por exemplo. Congo é conhecido como escândalo de recursos, porque tem tudo lá. Tem diamante, tem ouro, tem prata, tem cobre, tem tudo que tu podes pensar na sua cabeça como recurso. Eles têm. Mas eles não conseguiram ainda acessar essa bênção num plano espiritual. Ok? Resultado, o país continua pobre, continua vivendo na pobreza. Nós tivemos esse problema também, por exemplo, com Israel. Ok. O Israel, quando perde as suas bênçãos no plano espiritual, a materialização disso, e o livro dos Juízes é muito dinâmico em relação a isso. Entravam, saqueavam, roubavam, eles ficavam cativos, ok? E eles buscavam a Deus. Quando buscavam Deus, Deus dava libertação e tal. Eles viviam um tempo, quando tinham um juiz, o juiz vinha, trazia a libertação, e eles ficavam... Quando aquele juiz morria, voltavam outra vez a cair. E assim foi, até o momento em que eles são levados ao cativeiro. Primeiro começa o Israel estava dividido, né? A parte norte, cuja capital era Samaria, ela vai para a Síria, depois um pouco depois, a parte sul, que era Judá e Benjamim, vai para a Babilônia. Ok. Na Babilônia, no cativeiro, Deus levanta o profeta Ezequiel. E o profeta Ezequiel, Ezequiel 37, acho que é 37, no Vale dos Ossos Secos. Exato. O que ele faz? Deus pergunta-lhe, né? O que tu estás vendo? Eu estou vendo ossos secos. E Deus diz, esses podem viver? Ele diz, tu sabes, Senhor. E Deus diz, profetiza. Profetiza sobre os ossos secos. Ele profetiza, correndo, porque televisão é tempo e nós não temos muito tempo assim. Exato. A Bíblia diz que aqueles ossos estão formando num exército enorme. Pois. Não é? Mas tudo aquilo não estava acontecendo no físico. Aquilo estava acontecendo no espírito. Exato. Ezequiel, logo lá no primeiro versículo, diz que ele foi levado pela mão de Deus no espírito para aquele lugar. O que aconteceu? Ele entrou no mundo espiritual. Ok? Então, muitas das coisas que acontecem aqui conosco, nós estamos aqui no físico, mas nós nos movemos no espírito. Nós queremos alguma coisa, nós vamos para o espírito e buscamos a bênção lá. E depois ela se materializa aqui na carne. Ok? Então, correndo. O que acontece? Um exército não é formado lá. Naquela época, quando as pessoas eram levadas ao cativeiro, dificilmente voltavam para as suas terras. Dois, eles sofriam uma espécie de lavagem cerebral. Perdiam a sua língua, perdiam a sua identidade, perdiam a sua cultura. Foi o que aconteceu com a parte norte de Israel quando é levada. Eles quando voltam, aliás, eles até enviam para Samaria povos que não eram daquele lugar. Exato. E o que acontece com aqueles povos? Começam a fazer uma adoração que não era aquela, se misturam ali e eles perdem identidade. É por isso que em João capítulo 4, a mulher samaritana diz que como é que você, sendo judeu, está falando comigo? Porque os judeus não se entendiam com os samaritanos. Mas Samaria era parte do território de Israel. Aquela divisão, aquele desentendimento começa porque aqueles que voltam do cativeiro, da parte norte, eles voltam corrompidos. Mas os da parte sul
não voltaram corrompidos. Por que eles não voltam corrompidos? Porque Ezequiel lá profetizou. Ok? E eles transformaram-se num grande exército. Eles conseguem voltar. E eles conseguem voltar com a identidade divina dentro deles. E até hoje, o exército israelita é o exército mais forte que existe no mundo. Não há nenhum exército no mundo, tanto a Mossad, que é a polícia secreta deles, é a mais sofisticada que existe no mundo. Okay. Todas as armas que são fabricadas nos Estados Unidos são fabricadas com o cérebro dos israelitas. Muito Portanto, bem. eles continuam até hoje um exército forte. Por quê? Porque houve uma profecia e no plano espiritual eles foram ressuscitados. Muito então, bem. o que nós precisamos aqui neste país é de, no plano espiritual, resgatarmos a nossa essência. Senão, vamos continuar pobres até o infinito. Ok, muito bem. Reverendo JC, muito obrigada pela sua presença aqui, mas rapidamente mesmo peço que deixe ficar as últimas considerações, por favor. Já acabou? Glória a Deus. Nós falamos sobre muita coisa, de facto, aqui. Em poucos segundos, por favor. Quero abençoar a todos que estão aí nos assistindo, que Deus possa vos abençoar na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós conversamos sobre muita coisa. Eu acredito que este vídeo está passando também no Facebook. Vocês podem ir lá, se tiver alguma dúvida, coloquem, eu vou fazer questão de responder lá. Ou através das minhas redes sociais, Rev JC Maló, vocês podem colocar lá as vossas dúvidas, ou através do meu WhatsApp 847451 460, vocês podem colocar as vossas dúvidas e aí podemos conversar com um pouco mais de calma e um pouco mais de detalhes sobre tudo que nós falamos. Que Deus possa abençoar esta nação, em nome de Jesus. Muito bem. E fizemos assim então mais um programa à tarde na sua tela neste tema que foi debatido aqui e portanto esperamos que tenha sido de vosso inteiro agrado. O Tarde na sua tela volta amanhã com a rubrica especial do Clínica do Humor. Até lá, tenham uma ótima tarde.